Olá, gente bonita que gosta de fazer coisas bonitas. Hoje estamos iniciando mais uma oficina do projeto Fuxicos do Bem e Companhia. E nesta ocasião, eu gostaria de repetir aquele acróstico, poema, que eu fiz pensando em vocês, meninas. Diz assim: sentimentos alvoroçados unem-se diariamente aqui dentro, embora silenciosamente deixam explodir vozes, olhares, cochichos, êxitos e sorrisos. Para vocês, meninas, a minha saudade. Nossa oficina acontece aqui diretamente da Casa de Cultura Iva Marrocos, na cidade de Porto Velho. E a gente quer ratificar mais uma vez a presença da Sejusel neste projeto, através da Lei Aldir Blanc, que está apoiando a realização do projeto Fuxicos do Bem e Companhia. E assim a gente prossegue hoje, meninas, com a nossa centopeia. Olha só como ela fica bem maior, não é? Eu já passei para vocês os tamanhos, mas todos os materiais necessários vocês terão conhecimento para elaborar essa peça, porque, na verdade, a gente está fazendo uma versão da Cecé, né? Olha ela aqui de novo. Beijo para as meninas. Beijinho. A gente está fazendo uma versão da Cecé. E eu queria corrigir aqui para vocês, porque eu tinha colocado a Cecé em cima das suas duas primeiras perninhas, né? Assim. Porque eu tinha contabilizado para vocês 2, 4, 6, 8, 10 patinhas, não é? 10 pezinhos, mas são, na verdade, 12, porque eu tinha ideia de fazer esse suspensório para a gente colocar, né, no bercinho do bebê, ou penduradinho como um penduricalho mesmo, para brincar ou para ornamentar, né? Com a Cecé assim toda charmosa e nada tímida. Então, como eu estava dizendo para vocês, a gente está fazendo uma versão maior e eu vou mostrar para vocês o que eu já antecipei aqui, não é? Olha, meninas, eu já consegui colocar as partes do corpo da nossa centopeia. E a ideia é fazer já com as perninhas. Já sendo colocadas aqui na interseção, né? Entre uma parte, entre uma divisória, entre uma divisão e outra, né? Entre uma parte e outra, porque fica melhor. Então, eu já pendurei aqui, né? Eu já coloquei somente com linha, porque depois, para fixar melhor e dar o acabamento, né? A finalização da nossa peça, a gente vai usar a cola de silicone ou, para quem gosta de trabalhar, a cola quente para fixar aqui essas divisórias, né? A divisão do corpinho da nossa centopeia. Então, bora lá. Aqui já está antecipado, né? O que eu fiz? Eu coloquei primeiro, não é? As perninhas, as patinhas dela, alinhavei, dei uns pontinhos e fui
colocando sucessivamente assim como está aqui nessa parte final. Essa parte final aqui já é para montarmos a cabecinha. Não é essa não, vou mostrar para vocês. Mas já é para montarmos aqui, ó. Então, fixa melhor, já deixa aqui melhor fixado, tá certo? A próxima etapa é a gente trabalhar, então, os pezinhos, os sapatinhos da nossa centopeia, ok? Vamos lá, então. Então, e para a produção dos pezinhos, nós vamos utilizar aquela técnica que eu já expliquei aqui para vocês. Agora vamos fazer na prática. Olha só, meninas, aqui eu tenho vários pedacinhos de tecido, tá certo? Pedacinho de retalhinhos que eu já vou colocar sobrepostos, assim como eu falei para vocês, em camadas, né? Aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a medida do CD de 8 centímetros. Vou colocar sobre estas camadas de tecido. E para adiantar o nosso trabalho, o meu trabalho, na confecção dos sapatinhos, né, dos pezinhos, eu vou cortar juntos. É só posicionar aqui, segurar bem e já vi aqui, ó, cortando todas as camadas, né, os círculos que eu preciso para então fazer os sapatinhos, os pezinhos e sapatinhos da minha centopeia. Certo? A ideia do CD é muito legal, que você pode adiantar bastante em vez de ficar riscando um a um para cortar um a um. Adiantamos o nosso serviço. Olha aqui, ó. Tá certo? E aí é só tirar as arestinhas que ficam, mas isso não tem problema, porque vão desaparecer. Então, eu já cortei, olha que coisa interessante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pezinhos, adiantando o meu trabalho dessa forma, com o apoio de sustentabilidade do nosso CDzinho. Então, bora lá. Vamos continuar. O que eu preciso ter em mãos agora para fazer essa gracinha aqui, né? Do pezinho, né? Os pezinhos da centopeia. Eu preciso de agulha e linha. Ok. Reforçadinho aqui. Eu vou usar a linha branca, não vou usar a linha vermelha. Vou deixar essa aqui no corpo, que já adiantei. E nós vamos trabalhar com essa linha aqui, que é uma linha de bordado. Também é uma linha firme, é uma linha mais grossa, uma linha mais forte, para a gente fazer os nossos fuxicos cheios, né? Vamos trabalhar isso agora. Tem uma colega nossa de vocês, uma das alunas aqui da oficina, e ela disse que não tinha o algodãozinho, algodãozinho que a professora trabalha. Eu vou dizer o nome para vocês de novo, desse material de enchimento de corpo de bonecas que a gente trabalha, que é a plumante, ou melhor, a fibra sintética, né? Não é aquele algodão que a gente utiliza para limpeza do nosso rosto, ou o algodão do cotonete. Não, não é aquele, não é esse algodão. Parece e não é algodão, é uma fibra, como o próprio nome já está dizendo, né? Fibra sintética. Meninas, olha aqui. A dica é fazer
o fuxico perfeito, ok? Aquela técnica do fuxico perfeito, quando a gente dobra, faz a dobrinha, para depois, quando finalizar aqui, ficar bem feitinho, tá certo? Evitando que esse tecido, não é, no final desfie. Então, vamos lá fazendo o nosso fuxico perfeito, que vai receber a fibra sintética para ficar fofinho assim. Ok, Vera? É fibra sintética, não é algodãozinho, não. Tá explicado, né? Tá respondido aí, tá tirada a dúvida. Quando você for comprar o aviamento ou adquirir, é aquela mesma fibra sintética que vem nos travesseiros, nas almofadas, né? Houve ocasião em que eu não estava encontrando aqui na nossa cidade, por conta da pandemia. Muita coisa não estava chegando, né? Estava demorando a chegar com o transporte de caminhão. E através do transporte de caminhão, e houve falta de muito aviamento, né? Ficou muito difícil de trabalhar. E aí eu precisei comprar um travesseiro realmente para tirar a fibra sintética e fazer as minhas encomendas, as minhas bonequinhas. Porém, não é um material barato, é um material caro. Aqui na nossa região, a gente está pagando em torno de, houve um aumento assim, bastante grande, em torno de R$ 57 o quilo da fibra sintética antialérgica, né? Porque se a gente vai trabalhar com bonequinhas, não é? Enfim, o que for trabalhar, que vai ser tocado, que vai ser levado para o corpo, para o rosto, para as mãos, tem que ser antialérgico. Algumas pessoas antialérgico, né? Tem que ser um material antialérgico, para não desenvolver nenhum tipo de alergia nas crianças e nos adultos também. Aqui nós já temos uma das patinhas, e agora, o que a gente vai fazer? Como eu disse para vocês, olha como fica o círculo, como fica perfeitinho, certo? E agora a gente vai colocar a fibra sintética. O meu potinho vulcânico. Olha aqui, pessoal, sustentabilidade, tá? Tá bom? Dá para perceber que isso aqui é um ex-pote de sorvete? Pois é. E agora é um porta... é um porta-fibra sintética para trabalharmos aqui com a sustentabilidade. O tecido chita é maravilhoso, a gente pode fazer muita coisa legal, né? Muita coisa bacana, muita coisa proveitosa. Deixa eu tirar daqui para evitar que esconda esse processo para vocês. E aqui a gente trabalha, como eu estava dizendo, a chita, o tecido, dá para a gente fazer muita coisa bacana, né? Para a nossa casa, não é? E também reutilizar produtos como esse, um pote plástico como esse, tem uma durabilidade longa, né? A sua utilidade é muito grande para a gente, muitas vezes na cozinha também, quando a gente vai armazenar alimentos na geladeira, não é? Ou alimentos secos, dá para armazenar tranquilamente, reaproveitar e não agredir a nossa amada natureza. Olha aqui, meninas, é só encher, tá certo? E nós já temos, então, uma patinha. O que nós vamos fazer? Não precisa nem fechar aqui, tá certo? Para adiantar o nosso processo, a gente já vai aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo tranquilamente daí, certo? Lembram que eu fiz as perninhas a partir de tiras de malha de algodão, lembram, né?
E agora aqui a gente só vai selar um pouco para que essa malha fique, não é, nesse formato de canudinho. E a gente já passa um pouco de cola aqui, não é? Para já calçarmos, que aqui é dupla função, pezinho e sapatinho ao mesmo tempo, né? A gente vai, então, colocar aqui com cuidado, aqui dentro do nosso fuxico cheio, não é? E a própria cola já vai ajudando a fixar a perninha aqui dentro, não é? E aí a gente puxa, olha, já fecha o nosso fuxiquinho e vamos fazendo o arremate, já pegando tanto o fuxico cheio, olha só, e a perninha da nossa centopeia. E assim a gente continua fazendo esse mesmo processo de acabamento aqui, certo? O que foi que eu preferi fazer? Eu preferi colocar também, para dar um charme a mais, no sapatinho, o pezinho da nossa centopeia, o lacinho, né? Imitando ali a nossa modelo CC, nós vamos colocar também aqui. E a gente vai arrematando sem maior esforço. Né, uma beleza, né, meninas? Olha aqui, ó. Quando a gente olha uma peça assim, a gente pensa, ah, vai dar tanto trabalho. Realmente, é o passo a passo. Mas à medida que a gente vai fazendo, não é? A gente vai pegando o jeito, não é? O jeito de trabalhar. Agora, para finalizar essa linda patinha, não é? Esse lindo sapatinho aqui, nós vamos usar, e que eu amo, é uma das coisas que eu mais gosto de usar nos trabalhos com boneca. Deixa eu achar aqui de novo a minha... Ela tá sumindo de mim. Cadê você? Bom, vamos trabalhar assim mesmo, né? Não tem problema. São os lacinhos, né? Olha esse potinho aqui. Quantos laços. E aí, como tem azul, eu acho que eu vou preferir dar esse toque de azul aqui, não é? Para combinar com o nosso rosa e azul. O que é que vocês acham? Azul? Aí a gente vai testando. Deixa eu ver, tem verde aqui no padrão do tecido do corpo da minha centopeia. Talvez o verdinho, quem sabe... vou colocar um vermelhinho, porque o vermelhinho é sempre de bom tom. Ainda não me agradou. Então, vou lá buscar um amarelinho mais queimado. Aqui, ó, um amarelinho mais queimado. Eu acho que ficaria bem legal, porque, ó, não é? Dava esse toque aqui de amarelo, esse amarelo mais queimado, amarelo gema de ovo, na patinha da nossa, no sapatinho da nossa centopeia. Mas ainda podemos ir trabalhando essa nossa sensibilidade artística, né? Para ver o que fica melhor. Então, tem esse amarelinho aqui, que é um amarelinho mais aberto. O que é que vocês acham, menina? Este ou este? Bom, eu acho que esse aqui é uma boa opção. Vamos colocar esse? E aí a gente pode costurar, ou num processo mais rápido, a gente posiciona esse lado aqui, né? Procura o lado que a gente vai querer que fique para frente, já coloca um pouquinho da nossa... Opa, caiu de novo, da cola de artesanato, né? Silicone. Já fricciona aqui um pouco e espera, porque essa cola é muito líquida e ela de fato
demora no processo de secagem e depois a gente faz o ajuste aqui do lacinho na sequência das patinhas. Tudo bem? Olha que coisa maravilhosa já fica, né? Beleza, meninas? Então, elaborando aqui as patinhas, né? Eu venho com um pouquinho de cola, porque como vocês perceberam, trabalhando com o tecido de algodão, né? Ele abre muito. É só quando a gente estica um pouco, né? Faz esse processo de esticar, é que ele fica nesse formato de canudinho. Mas a ideia é vir aqui, ó, uma dica para vocês, passar entre as bordinhas, aqui bem no meio, e fechar, porque vai ficar escondidinho e o efeito de canudo que a gente queria, de fato acontece. E não vai mais expandir assim, certo? Essa é a dica, meninas, ok? A gente vai ficar com esse aspecto aqui, né? De canudinho, realmente. A gente tem que fazer em todas as patinhas da nossa centopeia. E como é o nosso trabalho de oficina, uma peça como essa, a nossa oficina, ela tem vários momentos, não é? E a gente precisa investir muito tempo para trabalhar. Então, o importante é vocês entenderem o processo que a gente já começou, não é? Fazendo fuxico com o enchimento para o corpo, fazendo também o fuxico com enchimento para as patinhas, não é? Para os pezinhos, as perninhas, segue o mesmo passo a passo. E agora um momento bem especial, que é o momento da tcharam! Olha só, o momento o momento da carinha. Esta é a Cecé, que é muito espiritada, não é? E essa daqui, que nome a gente vai dar para ela? Bom, vamos deixar ela nascer completamente para a gente dar um nome para essa daqui. E eu decidi trazer para vocês aqui, então, essa outra etapa, né? Que é a etapa da cabeça, a montagem da cabeça. E o processo criativo da nossa boneca, né? Ou da nossa centopeia, do bichinho que a gente estiver fazendo, que a gente vai atribuir as características do rostinho, né? Da carinha dela. E essa daqui ficou meio punk, né? Vocês sabem o que é punk, né, menina? Aquele movimento que houve no mundo e houve aqui também no Brasil, né? Em que tinha esse tipo de cabelinho, uma bandana no cabelo, todo um estilo, né, de uma época histórica que foi experienciada aqui em nosso país. Mas assim, ainda ficou a ideia, né? E a nossa centopeia tem essas características aqui. Lembram que eu expliquei e na outra oficina, na oficina passada, para a gente utilizar, não é, a demarcação do nosso dedo polegar, nosso querido e companheiro dedo polegar, para fazer as marcações. Olha só, sumiram, porque lembram que eu usei a canetinha fantasma, né, para riscar e fazer os contornos. Aqui eu utilizei linha, meninas, olha, aqui eu ainda coloquei linha, mas usei a caneta permanente também para enfatizar, né, as sobrancelhas e o contorno da boquinha. Pintei com tinta para tecido e vou finalizar aqui as bochechinhas dela, né, com essa maquiagem, um pouco de maquiagem aqui, que na verdade
Algumas clientes gostam muito dessa tonalidade rósea, né, nas bochechinhas, que destacam mais e dá a ideia de bonequinhas realmente. Mas tem gente que gosta simplesmente assim, como a nossa grandalhona aqui. Olha ela de novo. Mas você só dorme. Por que você só dorme? Porque você é grande, mas você é um bebê? E aqui eu deixei o rostinho naturalmente, né? Olha só, não coloquei maquiagem e só destacar a boquinha. Já tem esse narizinho aqui arrebitado, redondinho, né? E aqui também eu fiz com linha, meninas, olha só. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse processo hoje, de trabalhar com agulha e linha para fazer olhinhos. Como eu me sinto mais segura trabalhando com agulha e linha, e eu acho que fica mais assim, mais destacado o nosso trabalho, não é, artesanal com agulha e linha, mas o trabalho para quem já tem a experiência com tinta e pincel fica muito lindo também. Então aqui eu usei as duas coisas, né? Aliás, três coisas. Eu usei a caneta permanente preta, de cor preta, utilizei a tinta, não é, a tinta para tecido, e fiz o processo linha e agulha, que eu gosto muito. Agora, para terminar o detalhezinho da nossa centopeia, o detalhezinho aqui das maçãs do rosto, eu trouxe tinta. E aqui é só a gente fazer essas pintinhas para iluminar, né? Essas pintinhas brancas aqui, não é? Essas pintinhas, essas bolinhas pequenas, minúsculas, a gente pode fazer com um outro instrumentozinho que é chamado de pinta-bolinha, ele nos ajuda muito, não é? Este aqui meu tem uma dimensão grande, eu não usei ele aqui porque a menor que eu tenho, eu não sei a circunferência dessa aqui para dizer para vocês, mas dá para perceber, elas são muito grandes. E eu utilizei a ponta de um palito mesmo, pode ser um palito de dente, né? Ou a pontinha do alfinete, que já nos dá, já é suficiente para fazer essas demarcações de iluminar o olhar e também aqui das bochechinhas. É muito simples. A gente vem, isso aqui é uma cola também, cola para tecido, tá certo? Aqui eu passei, meninas, olha só, aqueles estojozinhos de maquiagem, né, que a gente compra bem baratinho, não é? Esse estojozinho de maquiagem a gente vai usar muito para fazer as nossas bonequinhas e eles têm uma grande durabilidade. Então é bom que a gente se equipe e não é caro, né? É um produto baratinho. E se a gente tiver uma sombra, até um batonzinho que eu já usei, e é possível marcar o rostinho, amassando o rosto, né? Fazer uma maquiagenzinha, olha só, a gente é cabeleireira, né? Ou nome difícil, cabeleireira, olha só, cabeleireira, é de cabelo, né? Que corta cabelo. Nós somos cabeleireira, nós somos maquiadoras e nós somos artesãos, nós somos artistas. Quando a gente faz uma peça desse tamanho aqui, não é? Quantas habilidades a gente pode demonstrar, isso é muito legal. E aqui a gente passa, tá certo? Vai demarcando aqui o rostinho com uma maquiagem. Cabeleireira é quase um trava-língua, é quase não, é um trava-língua, né? Cabeleireira. E a gente vai fazendo a maquiagem, olha só, pode até passar um pouquinho aqui também nas sobrancelhas para dar um aspecto de saudável. Pois é, depois do trava-língua com os cabelos, né? Que a nossa língua, nosso vernáculo, a língua portuguesa,
É uma língua impressionantemente linda, mas difícil. Porém, a gente não deve deixar de se esmerar por falar bem, por escrever bem, não é? E por se orgulhar de ter um idioma tão rico como o nosso. Então, a gente vai travando a língua, mas a gente vai, não é? Treinando até acertar. E aqui, como eu disse para vocês, é só fazer essas pintinhas aqui do lado, meninas. Olha, eu estou usando a ponta do alfinete, tá certo? E aqui eu venho, tiro o excesso, né? Eu já tinha pegado bastante tinta, aliás, desse lado de cá. E aqui eu faço, então, as charmosas pintinhas para iluminar. Olha como fica, já dá um toque bem legal, né? Olha só, na nossa centopeia. Então, agora a gente deixa secar. Esse processo aqui dos olhos e da boquinha já secou. Esperar secar para a gente fixar aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode produzir um olho diferente com agulha e linha. Eu quero mostrar para vocês uma outra possibilidade, e essa que eu gosto mais de fazer, como me dá mais tranquilidade, não é? Me deixa mais segura em relação a não perder a carinha da boneca, né? O rostinho que eu vou compor. E aqui eu trouxe para vocês riscado novamente, tá? Uma cabecinha riscada, para dizer como eu fiz parte do processo da cabecinha, né, e da carinha da centopeia. Porque é bom que a gente vai colocando, né, nas nossas peças um pouco, umas características que a gente define como características pessoais, né? Quando a sua clientela comprar, diz assim, esse aqui eu sei que foi de fulana, foi de Edilene, porque ela gosta de fazer o olhinho assim, ou boquinha assim. Tem uma característica que de fato identifique o nosso trabalho. Então, eu gosto dessa identidade. E aqui, como eu disse para vocês, a gente pode trabalhar de várias maneiras a composição. Está riscado, e essa caneta, aquela caneta fantasma, né, que a gente risca, faz os risquinhos. E aqui eu vou fazer o narizinho dela assim também, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Olha, eu gosto muito desse narizinho arrebitadinho assim, caso não utilize o fuxico cheinho, né, para fazer o narizinho, ou uma pérorazinha que a gente pode também colocar. Eu gosto de fazer esse tipo de narizinho. Tá tudo riscado, mas ao passar o ferro, né, ao aquecer essa área, todo esse risco some. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui a linha e eu trabalho da seguinte maneira, pessoal. Eu venho por aqui por trás, não é? E vou conduzir a linha e agulha em cima desses riscos, né? Desses riscos. E eu vou fazendo aquele ponto que é chamado de ponto corrente. Aqui eu pego, olha, de novo, não é? Na ponta de onde eu iniciei. Aqui eu já dei um nozinho. Já tá aqui na estrutura de trás, por trás da cabecinha, onde eu vou depois colocar o cabelinho. E aqui eu venho fazendo aquele ponto corrente, certo? Pego de novo aqui. Fecho e continuo fazendo o ponto corrente. Eu gosto de trabalhar com esse ponto para fazer o olhinho. Nesse caso aqui é uma outra dorminhoca, ela vai estar de olhinho fechado, não é? Venho até finalizar o processo fazendo o ponto corrente. Certo?
que é passar a laçada aqui por dentro, né? A linha já pega aqui. Aqui eu desço mais uma vez. Eu gosto de pegar nesse cantinho daqui, porque senão o ponto vai escapar. Eu venho pra cá, pro final, olha só. Dá pra perceber, meninas, o que eu fiz? Então, eu venho aqui e faço o mesmo processo de pegar aqui e já voltar pra cima para continuarmos elaborando, costurando, né, o nosso olhinho. Esse é um processo histórico bem original, em que as nossas avós, quando faziam as bonequinhas, elas costuravam os olhinhos, a boquinha, o nariz, só com essa técnica. A técnica, não é? Aliás, a técnica elas produziam com a técnica da costura manual. Eu lembro que minha mãe fazia, a gente chamava de bruxinhas, né? Toda a roupinha, até as mãos, os dedinhos e as unhinhas, né? As unhas com agulha e linha. Minhas bonecas de pano eram assim. Ah, que emocionante lembrar desse fato agora, não é? Eu tinha muito carinho, porque aí minha mãe, ela aproveitava os pedacinhos de retalhos das roupas, dos vestidos que ela costurava para mim, para minha irmã, né? Também das camisas que ela costurava para meus irmãos e para o meu pai, para fazer as minhas bonecas. E eu amava. Eu não sei se vocês já tiveram bonecas de pano, meninas. Já brincaram com essas bonecas, né? Mas o processo era esse mesmo, todo manual, tá certo? E aqui, meninas, eu gostaria de mostrar para vocês que além desse ponto corrente, quando a gente subir e descer aqui, veja como fica diferenciado. Eu posso vir somente com um ponto maior, como se fosse dar um grande ponto de alinhavo, tá certo? Passar aqui por trás e pegar bem aqui em cima para continuar fazendo, ok? Então, a gente pode fazer esses dois processos aqui, ou pode seguir com esse ponto de alinhavo só na parte dos cílios, tá bom? Então, eu vou deixar esses dois pontos aqui, esses dois cílios já com ponto, aliás, que é chamado ponto corrente, e a gente vai trabalhar dessa maneira somente a parte do olhinho. Então, eu venho aqui, continuo nesse processo, olha só, desço, e é um processo até, né, uma maneira mais rápida de se fazer o olhinho. Puxa a linha com cuidado para ela não dar o nozinho, porque essa minha linha está com 4 perninhas para dar esse reforço. E aqui eu venho de novo, aqui ó, pego aqui embaixo do próximo cílio, opa, com cuidado, retorno para fazer o ponto corrente, e assim a gente vai trabalhando sem a preocupação de sujar, né, ou de manchar a nossa peça com a tinta. Quem gosta e tem esse manejo, como esse traquejo, né, já tem essa experiência de trabalhar com pincel e tinta, fica muito bonito também. Eu, particularmente, me sinto mais tranquila, né, em trabalhar dessa forma. E aí eu vejo nascer através das minhas mãos, né, das minhas mãos com agulha e linha,
Opa, olha aqui que eu fiz, um erro. O que a gente faz? Foi bom acontecer? Erro, né? Nunca é bom, né? E às vezes sim, porque o erro também é pedagógico, ou seja, nos ajuda a entender, a rever o processo e a acertar. O erro faz parte da nossa vivência, né? Do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Aqui eu errei. Em vez de passar a agulha e linha por dentro, passei por fora. Mas vamos corrigir? Precisei cortar a linha para poder retornar, meninas, mas é possível corrigir. Só que agora eu vou ficar dessa forma aqui. Então, me atentar para o fato de não deixar a linha escapar, ok? Eu venho aqui por trás e não por baixo, né? Por dentro e não por cima. E retorno ao meu trabalho, né? Aqui, ó. Como eu estava dizendo para vocês, errar faz parte do processo, né, de aprendizagem. E às vezes a gente é tão exigente conosco mesmas, né? A gente mesma, em relação a acho que tudo na vida, né? E é preciso a gente aprender a ser flexível. E o artesanato, não é? A forma, seja de artesanato, seja ela qual for, acho que dá essa habilidade para a gente também de perceber que há erros, a gente comete erros, nós não somos perfeitas, não é? Não somos perfeitos, mas a gente pode sempre melhorar a partir de cada erro. Agora, por exemplo, eu preciso me atentar para isso, né? Porém, não foi a primeira vez, confesso, né? Já várias vezes. E aí fui aprendendo como refazer. Tirar a linha da agulha, cortar, voltar para aquele ponto anterior que não estava errado, aliás, que estava errado para corrigir e assim continuar. Muitas vezes na vida a gente não consegue, não é como agulha e linha, não é como no processo artesanal, voltar, não tem como. Mas é preciso superar, não é? Confessar, reconhecer, confessar o erro e tentar evitar, porque nós somos seres humanos, né? Se a gente disser assim, eu sou perfeita, eu não vou conseguir, eu não erro, foi só você que errou, o outro que errou, eu não erro. Não é bem assim, todos nós erramos, né? E vamos continuar até o final da nossa existência. Mas isso não significa que a gente vai se acomodar diante dos nossos erros. A gente precisa superar e avançar. E é assim no fuxico também. Olha só, meninas, aqui, ó. Nessa conversa de erros e acertos, a gente vai aprendendo alguns caminhos para não errar. Aqui eu terminei e eu ainda tenho linha. Então, eu posso dar continuidade. Eu venho aqui, já estou terminando, olha só, um olhinho. E aí eu já passo a agulha por dentro, tá certo? Para pegar o primeiro cílio do outro olhinho da minha centopeia. E aqui eu sigo fazendo o mesmo processo do olhinho anterior, puxando como no ponto, não é? Corrente. Aqui eu venho, que é o primeiro ponto do lado que eu preciso fazer este arremate, não é? Desço para pegar o segundo cílio do segundo olhinho, né? Do outro olhinho da centopeia e continuo a fazer este mesmo processo, meninas. Olha aqui, ó, de novo. Venho no ponto corrente, que vocês já aprenderam. Aqui eu desço para compor mais um cílio
da centopeia. E aí sigo fazendo o ponto corrente também na parte superior do olhinho, que a proposta é deixar fechado, não é? Aqui, ó. Porque é uma centopeia dominótica, ok? A gente vai nesse processo até o final e eu vou mostrar para vocês como é que fica. E aqui a gente já vai finalizar o segundo olhinho. Só jogar para trás. Jogar a agulha para trás com a linha, certo? E arrematar para nos assegurarmos que esse ponto, todo esse ponto na frente não vai se soltar, ok? Então, ainda está com a marcação da caneta, né? Da caneta fantasma. Por isso que está com esse excesso assim. E aqui a gente pode fazer já o narizinho também. Eu gosto de fazer esse nariz arrebitado, que é um Vzinho, né? Que é um V, a letra V ao contrário. Mesma coisa, meninas. A gente vem, posiciona aqui na nossa agulha. Vou fazer para que vocês percebam que não tem estéreo, né? Nesse tipo de narizinho. Eu ia colocar na nossa centopeia um narizinho feito com o fuxico cheio, né? Que é também uma excelente proposta. A gente vai fazendo um monte de narizinho, já colocando lá, quando a gente for fazer uma produção de série, né? Mas aqui, ó, esse nariz, ele é muito simpático. É muito simpático, não é? E é fácil de fazer. Conseguem perceber aqui que eu fiz? A pontinha do nariz. E aí eu venho para a abertura do V ao contrário, né? Aqui. Por baixo, ou seja, por dentro da cabecinha. Certo? Aqui, ó. E o nariz, pois já estará, portanto, finalizado. É só jogar de novo a agulha aqui para trás para fazer o arremate. Ok? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, porque eu estou trabalhando com várias perninhas de linha. E aí elas teimam em não ficar unidas. Olha só, pessoal. E tal esse narizinho? Não é? Um nariz bem bonitinho. E aqui a gente faz o arremate, e simples de fazer. E a gente pode ficar confortavelmente segura para não manchar a nossa peça. E a boquinha aqui, vocês podem, certo? Fazer esse tipo de boquinha. É o tipo de boquinha que eu menos gosto de fazer. Mas é uma boquinha sorridente, não é? E bem tradicional, mas utilizada nas bonequinhas por aí, que é uma boca simples, rápida, né? Da agilidade ao artesanato. Mas aí a gente pode também utilizar, que eu vou usar uma colher maior, fazer então a nossa boquinha com a linha vermelha, e eu vou fazer o mesmo pontinho, proposta do pontinho, ponto corrente, né? Pontinho corrente para
essa boquinha aqui, sorridente da nossa centopeia. Aqui eu vou precisar somente de 2 pontinhos, que já vai dar um destaque na boca, nessa partezinha aqui, que faz, não é? A covinha do sorriso, que é a carinha da nossa centopeia. E eu vou para o outro lado, porque eu gosto de já deixar essas covinhas prontas, mas é só uma sistemática de trabalho, né? E a gente vai se adequando, como eu disse, à medida que a gente vai projetando as nossas peças, produzindo as nossas peças, certo? Vou fazer a covinha do lado de cá. Eu quero deixar aqui bem destacado, então estou trabalhando com essa linha de bordado com perna dupla, ela fica bem forte, dá um pouquinho de trabalho pra gente, mas acomoda melhor a nossa peça, uma agulha grande também e grossa aqui para trabalharmos. A gente vem, vai ajustando, vai ajeitando a boquinha da nossa centopeia. E aqui eu já sigo no passo a passo de costurar a boquinha por mais com esse ponto, corrente. Vamos atentarmos para não deixarmos os pontos muito grandes, porque senão o sorriso da nossa centopeia não vai ficar um sorriso interessante, né? Então a gente vai trabalhando com os pontos não muito espacejados. É só usar a nossa sensibilidade, né? Na hora de fechar os pontos aqui, tá? De fazer a distância entre um ponto e outro, a nossa própria agulha. A ponta da agulha já me serve de guia também, tá, meninas? É um trabalho que nos faz esquecer um pouco das atividades cotidianas, né? Nós que somos donas de casa, aqui temos outro tipo de trabalho, onde a gente usa da repetição, né? Todo dia fazendo a mesma coisa. E esse trabalho aqui leva a gente para um outro universo, para um outro mundo, né? Aquele mundo da imaginação, o mundo de perceber que é possível dar cor, dar forma a um pedacinho de tecido e com pedacinhos de linha e uma agulha, é possível formar, né, peças maravilhosas, né, peças artesanais que servem como terapia para a gente, né, isso que eu quero dizer. E também alguém vai ficar feliz em adquirir, em ganhar uma gracinha dessas que está acabando de nascer.
E aqui a gente já fez a boquinha, né? Sorrindo para vocês, meninas, ó. Sorrindo. Pronto. Finalizando a boca, o sorriso, né? Da nossa centopeia. A gente vem aqui de novo, né? E faz o arremate para assegurar que a boquinha da nossa centopeia não vai se desfazer. E aqui a gente continua, né, o trabalho da maquiagem, como eu disse para vocês. É só de novo, né? De novo não, é só vir, né? Aqui que eu vou dar um rosazinho aqui na bochechinha, que eu já tenho aqui na altura da covinha, né? Do sorriso. E aí você faz só esse círculo de maquiagem aqui. A gente não precisa nem fazer um curso de maquiadora, né? A gente vem e já deixa aqui, ó, que lindeza, a carinha de uma outra centopeia já nascendo. E o processo é o mesmo, meninas. Aqui, ó, eu vou usar o pinta-bolinhas para vocês verem que esses materiaizinhos assim, que tem até um custo não muito alto, é acessível, a gente precisa de fato ter, porque vai nos ajudar bastante. De novo, utilizando a tinta para tecido, vou usar branca, eu venho, né, e faço a iluminação do rostinho, né, das maçãzinhas, das maçãs do rosto da outra Cecé, que deve nascer por esses dias. Ok? Pois nós vamos posteriormente trabalhar outro tipo de cabelo, que fica então como opção, mais uma opção para os trabalhos de vocês, ok? E aqui a nossa outra Cecé, né? A gente vai chamar ela de Cecé, Cecézinha. Cecézinha, Cecé e a outra Cecé. Já secou aqui as pintinhas, ó, já esperamos o suficiente, deu tempo de secar. E aí, a proposta nossa agora é demonstrar para vocês, meninas, aqui, ó, que ao chegar nessa parte daqui, essa é a parte que vai ser unida, vai se unir à cabeça, né? Então, a gente precisa se atentar, por exemplo, aqui, ó, eu notei que eu não vim com um cabelinho até aqui e tem um ponto sobrando. Que ponto é esse? Certamente um pontozinho que eu queria embutir daqui da frente do trabalho com o olho, certo? Não tem problema que tem uma camada de fibra sintética aqui dentro que vai segurar bem esses pontos aqui. E aí a gente vem aqui, posiciona bem, que a gente precisa depois fazer os ajustes, né, os arremates, para deixar a peça bonita no final, completamente sem aparecer as emendas, que a gente não quer. A gente posiciona aqui a carinha e esse processo aqui de colocar a cabeça, eu prefiro fazer assim. Algumas pessoas utilizam apenas colar a peça, mas eu gosto de fazer as duas coisas, tá certo? E uma criança, né? A criança que é muito curiosa e gosta de mexer, gosta de puxar, então a peça vai ficar mais segura para o crivo, passar pelo crivo, né? Pelo crivo das mãos de uma criança curiosa. Isso é muito bom, porque a curiosidade leva ao aprendizado, à descoberta, né? E quando nós estamos crescendo,
quando nós estamos crescendo no processo da nossa existência da vida, é preciso ter curiosidade mesmo, descobrir, porque é a curiosidade, né, os questionamentos que nos levam a pesquisar e a descobrir e a entender o mundo à nossa volta, né? E aqui, ó, eu venho com essa linha que já está reforçada, costurando, eu venho costurando, né, a cabeça já no corpo da centopeia. Já está tudo sequinho, espero que não esteja danificando sua carinha. Estou? Não. E aqui, porque às vezes, às vezes não, a tinta demora a secagem, né? E aqui eu coloquei, mas já está sequinho, não tem risco de manchar. E aqui eu venho costurando aqui nesse processo aqui atrás, meninas, eu quero mostrar para vocês, dando os pontos, né? Já para fixar, nesse primeiro momento de fixar a cabeça no corpo da centopeia, com agulha e linha para dar mais firmeza, como vocês percebem aqui, ó, certo? E assim a gente vai ajustando os pontos. Eu gosto de trazer ainda aqui, olha só, passar ainda por dentro desse primeiro elo, né? Desse primeiro fuxico aqui, esse primeiro que vai suspender a cabeça, porque aí eu ainda, olha, dou mais firmeza, certo? Dou mais firmeza e segurança à cabeça, né, da centopeia. E depois ainda firmaremos mais num outro momento desse processo de fixar os fuxicos, né, para então com cola, para tornar a nossa peça ainda mais segura. E aí a gente só vai terminar essa gracinha, ok, pessoal? Na próxima oficina, tudo bem? Olha só, meninas, eu trouxe essa Emília que eu fiz com bastante carinho. Legal, né? Eu fiz a Emília, eu fiz a Dona Benta, Vovó Benta, né? A Tia Anastácia. A proposta é fazer os personagens todos os personagens do Sítio do Pica-Pau. Aqui eu usei, como eu disse para vocês, só para exemplificar. Aqui chama-se de barbante, né? O barbante ou o cordão, para fazer o cabelinho da Emília. Não barateia tanto, porque a lã e o barbante aqui na nossa cidade estão par a par, concorrendo quase que no mesmo preço. Mas é uma gracinha também para dar esse aspecto aqui, ó, mais rústico no cabelinho da nossa Emília, né? E também para mostrar uma outra proposta de olhinho. Aqui, se vocês perceberem, eu coloquei uma miçanga, né? Coloquei pontinho de tinta só para iluminar o olhar. E trabalhei aqui ao redor com pontinhos, tá certo? Com a linha e agulha. Olha que charme fica, né? Essa é a nossa bonequinha Emília. E a história da Emília é uma boneca de pano que se transformou numa menina muito sererepe, né? Muito sapeca, muito sabida, muito esperta. Então, o autor, um dos autores mais conhecidos e mais queridos do Brasil, né? Que conta a história, toda a história, todos os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo teve esse insight, teve essa ideia, né? De transformar uma boneca de pano num ser humano. Que legal, né? Então tá aqui mais uma ideia para vocês trabalharem com miçanguinhas e ao redor linha e agulha, ok? E uma outra ideia que ficou
Uma outra dica que eu passei de como costurar, né? Utilizar o ponto caseado, talvez aqui nessa peça de coração, vocês percebam melhor o resultado, né? O efeito, o resultado final do ponto caseado para costurar uma peça e deixar o ponto sobressalente, né? Aparecendo mais. Fica legal, né? Aqui eu fiz um coração dupla face. Aqui é um coração vermelho, cheio de sangue pulsante, e aqui é um coração festivo. Quem sabe, né? Utilizar, já está se aproximando, já estão se aproximando as festas juninas, e aqui a gente tem julinas, agostinas, né? Mas as festas juninas, e aí fica o padrão, um coração festivo, né? Um coração com um padrão tecido xadrezinho. Mas eu quero chamar só a atenção de como fica, mostrar para vocês como é que fica o ponto caseado, costurando a peça pelo direito, né? Do lado direito. São essas duas dicas, esse reforço para vocês verem. E aqui eu falei numa das oficinas sobre o fuxico de laço, apenas como a gente pode utilizar, né? Vários tipos, várias maneiras, várias formas de utilização dos fuxicos. Aqui o fuxico de laço, né? Eu comprei essa toalhinha que já veio com essa toalhinha de prato ou de copa, que já veio com essa borboletinha. Eu apenas fiz o retoque com o ponto corrente, coloquei um fuxico para combinar com a borda e olha, eu fiz a parte de trás também com o fuxico laço e o detalhe, né, do fuxico tradicional. Aqui está, meninas, então, o que a gente pode fazer com um simples paninho de copa para ornamentar, embelezar e trazer história para a nossa cozinha, né? A cozinha as cozinhas das nossas casas. Muito legal, né? Com o fuxico de laço. Bom, trouxe mais uma peça aqui. E essa peça aqui me remonta muita saudade de vocês. Meninas, vocês vão lembrar, né? Essa bolsinha aqui foi a Gladys que fez, não é? E eu decorei com o fuxico quadrado. Olha que gracinha fica, né? O fuxico quadrado aqui para, então, decorar a nossa bolsa que nós fizemos com retalho, né? Pedaço de jeans, né? Que ia ser descartado. E a gente fez essa linda bolsa, decorando-a com o fuxico quadrado. Legal, meninas? Só para vocês relembrarem aqueles momentos que a gente passou juntas, né? Ano passado, passou juntas, a gente viveu, a gente construiu juntas, antes do começo dessa pandemia, onde a gente pôde conversar, onde a gente pôde trocar experiências e onde a gente pôde aprender também a amar um pouco mais a nossa história do artesanato brasileiro, que é o fuxico, né? Então aqui está essa bolsinha decorada e que nos remonta a um ano e 2 meses, né? Estamos no mês de abril, 1 ano e 2 meses que iniciamos o projeto Fuxicos do Bem e Companhia. E é uma emoção falar sobre isso. Mas, graças a Deus, apesar das circunstâncias, a gente pode dar continuidade, né? Nós estamos recebendo o apoio da Lei Federal Aldir Blanc, com a gestão da Sejusel, aqui no estado de Rondônia, que contemplou o nosso projeto, graças a Deus. Na próxima oficina, meninas, a gente vai trabalhar, então, peças mais decorativas para a nossa mesa, né? Para a mesa
das nossas casas. Olha aqui, ó. Olha que centro de mesa maravilhoso. Mais de 100 fuxiquinhos aqui, mais de 100 fuxicos tradicionais. Mais ou menos uns 120 fuxicos aqui para o centro da nossa mesa. Temos esse aqui maior, que é a proposta que nós vamos iniciar na nossa próxima oficina. E ainda aproveitando aquelas dicas de tecido, nós temos essa outra proposta também, que é fazer com um tecido mais forte, mais grosso, um tecido que ele é chamado gorgurão ou gorgurinho. O gorgurão é mais grosso ainda, e esse é o gorgurinho. Dá pra gente fazer uma peça legal para o centro da nossa mesa ou para ornamentar uma peça em nossa casa e dar esse charme aqui com os fuxicos. Então agora eu quero que vocês nos apresentem o que vocês já aprenderam até essa etapa. Nós estamos na 4ª oficina, partiremos para a 5ª oficina e eu quero ver, meninas, porque eu sei que vocês têm muita criatividade e que vocês já gostam tanto quanto eu de fazer fuxicos, mas fuxicos do bem. Estou aguardando vocês, quero ver. Bora lá? Olá, eu sou a Vera e hoje, o que eu vou fazer hoje? Olha que bonitinho que ficou. Esse daqui eu aprendi com a professora Edilene, ele é um porta-agulha. Olha que interessante, gente. Tão simplesinho e tão mimosinho. Ele é uma abobrinha. Não parece aquela abóbora moranga? E primeiro eu vou recortar o tecido, tá? Aqui que eu escolhi esse, que eu achei tão bonitinho, né? Num porta-CD, né? Num CDzinho. Aí eu recortei. E aí o que eu fiz? Comecei o primeiro passo de alinhavar de baixo para cima, de baixo para cima, e assim a gente vai fazer todo o círculo dele. Sabe, gente, o fuxico é muito bom, a gente distrai, e eu adorei nas aulas da professora ela contar a história do fuxico. Como é interessante, né? Como que surgiu o fuxico, né? Foi de pequenos retalhos e umas amigas começaram o quê? Fazer peças. Poxa, como é interessante, né? Às vezes a gente tem tanto tempo ocioso, né? E com esse tempo ocioso que a gente tem, a gente faz fuxico e com isso, sabe o que é interessante? A gente agrega rendas para a nossa economia doméstica também. Então, eu gostei. Antes da pandemia, a gente aprendeu bastante coisa. A gente tinha reuniões, né? Mas depois da pandemia, infelizmente, ficou tudo online, né? Então a gente já não pode mais ficar fuxicando. Então, fiz tudo ao redor. O que eu vou fazer agora? Olha só, que interessante. Eu fiz uma trouxinha, né? Olha só que bonitinha que ficou minha trouxinha. Ixi Maria, peraí, deixa eu arrumar aqui bem bonitinho. Agora, o que eu vou colocar aqui dentro? Vou colocar, a professora coloca o algodãozinho, mas como eu não tenho, eu vou colocar essa fibrazinha que eu coloco na tampa das minhas caixinhas para almofadar, né? E eu vou colocar aqui dentro do meu fuxiquinho. Olha que legal, vai ficar bem gordinho e bem bonitinho, né? E assim vai ficar bom pra gente espetar nossas agulhinhas aqui, em vez de espetar nos dedos, né? Olha só que bonitinho que ficou. Agora, para ficar mais bonitinho ainda, nós vamos fazer o miolinho dela do meio. Olha só que legal. Ai, minha agulha não passou aqui, peraí. Peraí. Fiz aqui, né? Ok, saiu lá no meio, ó. Agora, eu tinha pensado em pôr uma pérola, mas a minha pérola, ela é muito grande. Então, o que eu vou fazer? Como a minha pérola, ela é muito grande, eu vou costurar, sabe o quê? Um botão.
Vou pôr um botão aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um botão, porque, olha, eu achei a minha pérola, e vai ficar muito grande, olha aí, ó. Não gostei muito. Ai, que parece, tá escapando aqui. Ó, eu acho que ela vai ficar muito grande, ó. Então, eu achei que o botãozinho vai ficar mais bonitinho. Então, eu peguei um botãozinho da camisa do meu marido, que ele não saiba disso, e vou costurar aqui. Opa, peraí. Vou pregar um botão. Eu acho que vai ficar bem legal, né? Vamos ver? Então, vamos lá. Opa, vai ficar bem bacana. Vamos ver como é que vai ficar. Sabe aqueles botãozinhos que vem a mais nas camisas? Então, foi de lá que eu tirei. Mas ele que não possa nem imaginar, né? E assim vai pra cima. Olha aí que bonitinho que ficou, olha. Não ficou legal? Olá, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Joanilce, fazemos parte do grupo do Fuxico do Bem. E como a nossa professora acabou de nos ensinar, nós vamos pôr em prática. Confeccionando a lição que é um porta-moeda. E a partir disso aqui, como a professora ensinou, falou que as pessoas podem usar da maneira como elas quiserem, fazendo porta-joia, guardando alguma coisa em especial aqui. Porque ele foi feito para ser um porta-moeda. Mas a partir do momento que você vê que ele tem outra utilidade, então por que não fazê-lo? E nós vamos confeccionar essa lição ensinada através da nossa instrutora, do Fuxico do Bem, e Nilce. E também contar para vocês, né, algumas técnicas que nós aprendemos, e com isso, porque no passado o fuxico ele era feito só de umas rodinhas. Eu tava falando no passado, como a Ed falou ainda agora, que ela se juntava as mulheres para fazer o fuxico, mas era um fuxico que era mais simples. Eles davam de fazer cortina, cobertores, lençóis. Só que com o passar do tempo, agora nós temos mais técnica. É tanto que hoje em dia dá de fazer mais coisas. Nós vamos pôr em prática a lição que a nossa instrutora nos deu, confeccionando o porta-moeda. Nilce. Sim. Eu vou fazer o meu, né? Aqui é o primeiro. Olha que fofura que ficou o meu. Então, vou fazer o segundo. Que é a transformação, a junção para fazer um porta-moeda. Esse passo a passo aqui, a nossa instrutora acabou de passar, né, para vocês. Aí não precisa eu mostrar o tamanho, mas que ele é de 24 centímetros. 25 centímetros. Ao ser transformado no fuxico, ele fica em média de 12 centímetros e meio. Isso. E aí a nossa peça está com meio caminho andado na transformação do porta-moeda. Como eu já falei, esse porta-moeda ele pode ter 1001 utilidades. Vai depender do que nós vamos guardar nele. E um trabalho feito com carinho, com amor, ele sai perfeito. Então, esse é o formato do fuxico tradicional. Eu adiantei nossa peça.
que nós vamos colocar aqui o lacinho, fazer um acabamento nele e está pronta a nossa peça. Eu sou Marlene Marques, artesã, e faço parte do grupo do Fuxico. Estou fazendo o curso com a Ed. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu já aprendi. Hoje nós vamos fazer a bolsinha que a Ed já fez. E eu já estou aqui com o material para mostrar para vocês. Eu vou estar riscando o círculo agora. Pronto, já estamos com o círculo de 25 centímetros para começar a fazer a nossa bolsa de fuxico. Você vai pegar o círculo, vai pegar uma agulha, que eu já coloquei a linha para não perder muito tempo, e vai começar a parte mais gostosa do trabalho, que é fuxicar. Então vamos fuxicando. Ah, desculpem, antes de começar, uma dica que a Ed deu é que vocês façam o primeiro ponto, puxe toda a linha, antes de chegar no final, vocês passem a agulha por dentro, para poder prender a linha e não soltar até o final do trabalho. Então vamos continuar fuxicando. Gente, estão aqui as duas partes da nossa bolsinha. Agora você vai ou costurar com pontos largos como esse, ou colar com cola quente conforme a sua vontade. E aqui está o resultado da minha aula. Muito obrigada ao grupo do Fuxico do Bem. Espero que seja mais e mais vezes aulas para que nós possamos aprender mais coisas maravilhosas. O meu nome é Maria Cristina, eu faço parte do programa Fuxico do Bem e hoje eu vou fazer o meu porta-agulha. Eu cortei esse círculo de tecido de 25 centímetros e também vou usar este CD que é para fazer a base da minha peça. Estou alinhavando o círculo da base, depois vou colocar o CD. Tem que medir bem o meio certinho. O meu porta-agulha é este aqui. E no final, para dar um tchan melhor, eu fiz um fuxico verde e colei no meio. Agora já está pronto o meu porta-alfinete. Já colei na base e ele está lindo.